este é mais um Andamentos, onde já se falou de música e cinema, mas na perspectiva de um realizador. Hoje vamos falar da relação música-cinema na perspectiva de um musicólogo, o nosso convidado permanente, Rui Vieira Neri. Mas, na verdade, Paula, na realidade a música e o cinema estão associados, curiosamente, mesmo no período em que o cinema ainda era mudo. Porque, frequentemente, o que acontecia era que as produtoras encomendavam obras a compositores para depois serem tocadas por orquestras ao vivo, como banda sonora, por assim dizer, para os filmes mudos. O primeiro caso, enfim, marcante destes acontece com o Saint-Saëns, que, em 1908, compõe a música para o filme O Assassinato do Duque de Guise, do Lavedan, e, como eu te disse, essa obra era executada por uma orquestra ao vivo durante as projeções do filme. E, frequentemente, isso acontecia nos cinemas, digamos, de luxo, ao longo das 2 décadas seguintes. Designadamente, nós sabemos que uma versão do Cavaleiro da Rosa, do Richard Strauss, em 1924, foi gravada assim, com as melodias transpostas para a orquestra e com uma orquestra ao vivo, enquanto que a cena da ópera, provavelmente dita, era representada em cinema mudo no ecrã. Mas, naturalmente, que é com o advento sonoro que a associação da música erudita e do cinema passa a ter uma intensidade natural. E isso coincide com um acontecimento político trágico, mas com resultados cinematográficos excelentes, por tragédia que isso possa naturalmente ser, que é a ascensão do nazismo e dos regimes de extrema-direita na Europa Central durante a década de 30, o que fez com que vários compositores alemães, austríacos, húngaros fossem para os Estados Unidos e, designadamente, para Hollywood, onde foram trabalhar para a indústria cinematográfica. O principal destes compositores foi o menino bonito da vida musical de Viena, no início do século, Erich Korngold, que vai depois estar associado praticamente a tudo aquilo que nós hoje em dia consideramos um modelo da música de cinema romântica dos anos 30 e 40, aqueles filmes de aventuras do Errol Flynn, como Captain Blood ou Robin Hood. Portanto, aquela música romântica, cheia de excitação, de aventura. E depois é o caso também de outros compositores, como o Miklos Rozsa, que vai fazer a música do Spellbound para o Hitchcock, vai depois fazer mais tarde a música do Ben-Hur, que também ficou conhecida. E, já que falámos do Hitchcock, o Bernard Herrmann, que fez música para uma série de filmes dele, designadamente o Psico, que é a famosa cena do chuveiro, do assassinato de Janet Leigh no chuveiro, com os violinos a gritarem, por assim dizer, mas também a música para o Citizen Kane do Orson Welles, portanto, todo um período clássico do cinema de Hollywood, apoiado numa grande música de base erudita, mas extremamente eficaz em termos dramáticos. Mas tu estás a falar desta relação música-cinema, da grande máquina de fazer cinema, que foi e que ainda é hoje Hollywood, mas no caso europeu, desde muito cedo os compositores foram atraídos para essa arte. Os maiores arte. compositores, olha, o Prokofiev, no caso russo, a fazer filmes para o grande Sergei Eisenstein, música para o Alexandre Nevsky, música depois para o Ivan o Terrível, para as duas partes. William Walton, na Inglaterra, a fazer música para o famoso Henrique V, com o Laurence Olivier. E depois praticamente todos os grandes compositores europeus, Ulrich, Poulenc, em Portugal o Luís Freitas Branco, Frederico Freitas e tantos mais. O que vai acontecer é que depois, a partir da Segunda Guerra, especialmente a partir de finais dos anos 50, a indústria cinematográfica começa a evoluir no sentido de preferir já não compositores de formação clássica, mas compositores, digamos, de música aligeirada, grandes compositores como Maurice Jarre, Michel Legrand, Enzo Morricone, Burt Bacharach, mas que vão compor sobretudo temas de filme, daqueles que entram no ouvido, e depois acabamos por evoluir para os chamados efeitos especiais musicais, de que é mestre absoluto John Williams, que faz a música para os filmes do Spielberg, de Lucas, desde a Guerra das Estrelas, dos Saltadores da Arca Perdida, do ET, dos Encontros Enviados do Terceiro Grau. Portanto, um homem com um instinto muito eficaz para tudo o que são os efeitos musicais especiais, que depois, digamos, dão uma acutilância dramática ainda maior aos filmes. Até aqui temos estado a falar de música expressamente composta para cinema, mas neste processo de relação música-cinema há o processo inverso, que é realizadores irem buscar temas já muito conhecidos da música erudita e os aplicarem nos seus filmes.
há casos famosíssimos. Por exemplo, o andamento lento do concerto 467 de Mozart no filme Elvira Madigan. Depois, por exemplo, o trio de Schubert, Op. 100, no Barry Lyndon de Kubrick, A Morte em Veneza, exatamente, não é? Aliás, diz-se que essa obra ficou conhecida, digamos, sobretudo o Adagietto, ficou conhecido depois do filme. Foi um passo importantíssimo para a redescoberta do Mahler pelo público em geral, quando o Visconde utiliza o Adagietto aqui da Sinfonia na Morte em Veneza, mas também, sei lá, a Wally, uma obra quase desconhecida, a grande área da Wally na Diva e os Gangsters. Há uma grande quantidade de obras clássicas que ficaram particularmente conhecidas por esse seu reaproveitamento. E há também o processo contrário. Um compositor chamado Richard Addinsell, que num filme, enfim, romântico barato dos anos 40, inventa um pseudo-concerto para piano e orquestra que depois entrou no gosto do público, que é o famoso Concerto de Varsóvia. Por último, nesta relação música-cinema, há ainda outro processo, esse francamente mais controverso, que é se pegar numa ópera e pô-la em cinema. Bom, controverso porque de facto poucas vezes resulta, embora haja alguns exemplos notáveis de sucesso, com estéticas muito diferentes. Um, por exemplo, absolutamente centrado no palco, na artificialidade do palco, que é o caso da Flauta Mágica do Bergman, ou outros mais naturalistas, como é o caso do Don Giovanni do Losey, ou como é o caso da Traviata do Zeffirelli. Em todo o caso, são sempre processos complicados, porque a ópera é pensada para aquele espaço cénico integrado em que o público está em interação e, portanto, torna-se mais difícil. Mas o que é certo é que a ópera continuará sempre a ser uma fonte importante da relação entre música e cinema. Rui, até para a semana e nós continuamos andamentos, desta vez com a atualidade. De Wolfgang Amadeus. Wolfgang Amadeus. Mozart. Mozart. Der helle Rache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung. Tod und Verzweiflung fällt auf mich her. Friedrich, du Fried, so wär's für Todesschmerzen. So wär's für Todesschmerzen. Schon ist E em atualidade, imagens de Nathalie Choquette. Como viram, ela mistura a música dita erudita com o humor. A meu ver, um humor um pouco discutível, mas a voz de Nathalie Choquette é neste momento uma das sensações mais importantes no mundo da ópera. Ela é canadiana e estará na próxima semana no Centro Cultural de Belém. Também na próxima semana e no mesmo local estará Frank Sinatra Jr. Trabalhou durante muitos anos com o pai, dirigindo as orquestras que o acompanhavam e, no fundo, herdou o timbre e toda uma maneira de interpretar uma série de músicas que todos nós conhecemos muito bem. Frank Sinatra Jr., na próxima semana no CCD. Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. Steal your love is my desire. Hug me, squeeze me till I'm red, till my eyes bug out my head. Coo me, woo me, turtle dove. Can I steal a little love? Please tell me, why are you driving me crazy? Why do I dig you like I do? If I should steal a little kiss and you can prove that it was wrong, I'll give it back to you. A arte circense é algo que eu julgo que nos acompanha durante toda a vida. Primeiro, na infância, vamos com os nossos pais ao circo. Depois, mais tarde, vamos com os nossos filhos. Hoje, em Andamentos, vamos falar de circo e da importância que a música tem nesta arte.
E a minha convidada para falar da importância da música no circo, Teresa Ricou, mais conhecida pela mulher palhaço TT. Teresa, a música no circo, tanto quanto me dá a perceber enquanto espectadora, é extraordinariamente importante, não é? É mesmo fundamental. É um espetáculo que vive essencialmente da música, na medida em que a palavra, à semelhança do teatro, está bastante mais ausente, não é? Por isso é essencialmente o corpo que é suportado e que é acompanhado pela parte musical. Comunicam também através da música. Sem dúvida, sem dúvida. Esse disco que tem na mão é um disco que mandou fazer com música só para circo. Quais são as características da música para o circo? Quer dizer, é essencialmente suportada a música de circo com sopros, não é? Tendo em conta que, de qualquer modo, dependendo dos números, cada um per si, são acompanhados ou não por outro tipo de música, por exemplo, o número de magia é um número mais suave, por isso tem uma música mais tranquila também. O conjunto do espetáculo é realmente acompanhado por música. Os palhaços, por exemplo, já têm um outro tipo de musicalidade, não é? Este disco é interessante porque são músicas originais feitas por autores portugueses, Raul Quiao, António Vitorino, Ramon Galarza, Sérgio Godinho e outros. Que fizeram música especificamente... Criaram música para circo. Para circo e para determinados momentos do circo. Para determinados momentos do circo e para o espetáculo no total em si. Quando um espetáculo é encenado, é uma criação original, eventualmente a música acompanha o todo do espetáculo. Não é? Normalmente cada um dos artistas traz a sua música e depois haverá ou não, dependendo da grandeza do espetáculo, não é? Da produção do próprio espetáculo, haverá um encenador que dá forma musical ao conjunto, não só dos números, como das músicas apresentadas. Quando o espetáculo é tradicional, portanto, depois é... Se o espetáculo é muito tradicional, cada um traz a sua música, mas mesmo assim, para a qualidade do espetáculo, deveria haver uma encenação que acompanhasse não só a parte musical, como o próprio espetáculo, por isso os números, cada um por si. Aqui dentro do espetáculo circense, eu penso que a música tem duas funções, digamos. Há a parte dos palhaços, que eles próprios têm que saber a música, não é? Sim, ou pelo menos saber tocar algum instrumento. Exatamente. E, portanto, aí a música faz parte do sucesso do número, não é? No caso dos palhaços, e depois há o caso dos trapezistas, os números com animais, os ilusionistas, em que a música é um bocadinho música de fundo. Se eu não estiver a dizer coisas certas, corrija-me. Efetivamente, quer dizer, assim, um clown, um bom clown, tanto como Augusto ou como o Palhaço Branco, ele tem que ter uma formação muito abrangente do seu número. Por isso, um bom palhaço tem que ter a parte acrobática, a parte toda de preparação física, de mestria física, um saltador, um barrista, e que completa o seu trabalho de corpo com a parte musical. Por isso, ele domina normalmente um instrumento de música. Acompanhado, obviamente, também com uma guitarra ou outra, mas essencialmente são os sopros. Os outros números, exatamente, têm um acompanhamento musical que é, ora é feito por uma orquestra ao vivo, ou é música gravada. No verdadeiro circo e no circo, a respectiva pompa e circunstância que merece, e com uma arte tão milenar e tão fantástica e tão abrangente também, deveria ter a pequena orquestra. Hoje em dia, enfim, como não há um grande investimento financeiro, nem da parte da cultura, nem do próprio empresário, porque é um espetáculo muito caro, não é? Muito dispendioso, eles prescindem da orquestra. E põe a música gravada. Isso pode até prejudicar a qualidade. A qualidade não digo, mas a simbiose entre a música. Sim, prejudica a qualidade do espetáculo em si, não é? Porque é todo um espetáculo ao vivo, não é? Um espetáculo... E que, no fundo, a música tem um bocado a ver com as reações do artista e até com as reações do público, e do não público é? também, exatamente. E numa gravação isso, obviamente, perde-se, não é? Quer dizer, a música estimula bastante o andamento do espetáculo, não é? Claro. Tanto para o público como para o próprio artista, que é acompanhado por tal, não é? No caso da música, ainda, no circo, há uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar,
e que a mim sempre me interrogou. Sobretudo naqueles números de trapézio. De alto risco. De alto risco, exatamente, em que eu própria fico com as mãos a suar e ouço aquele rufo que me enerva e que me põe um stress incrível. Pronto, rufo, música, é percussão, isso também não afeta de alguma forma o artista? Não, exatamente a intervenção da tarola enquanto instrumento musical é aquilo que suporta exatamente o artista que está no seu momento mais virtuoso e que ele já está à espera disso, ele é um bocado suportado também por isso, e é aquilo que chama a atenção perante o público e é aquilo que dá um bocado a emoção do próprio número. Claro, isso dá, mas para o mexe com a artista... emoção do público e o artista já está habituado a isso, está à espera disso e segura-lhe também, suporta realmente o número em si. Portanto, o quem momento, fica nervoso somos nós, não são eles. Não, exatamente. Isto para lhe perguntar também o seguinte, a música no circo é mais importante como objetivo de comunicação para o público ou para os artistas? Eu penso que ele tem as duas funções, não é? A música é ali um elemento de simbiose entre o público e o artista, quer dizer, o envolvimento do público no momento artístico e por isso mexe com a emoção, estimula e por isso ele faz ali aquela ligação entre o público e o artista. A música é um elemento muito importante neste tipo de espetáculo. E quem é que vive a exatamente escolhe? da música e do movimento e do corpo, não é? Como eu disse há bocado. Claro, e quem é que a escolhe? Cada assim, artista escolhe para o seu número a música que quer. Cada artista leva assim o seu pacote completo, mas normalmente deveria haver um encenador que faria um bocado o andamento do próprio espetáculo, não é? No total. Mas isso são cuidados muito requintados já e que fazem a qualidade do espetáculo, mais uma vez. Quando isso existe é fantástico, quando isso não existe, cada um leva a sua música por si, mas o espetáculo corre o risco de não ter aquela fluidez tão qualitativa do próprio espetáculo. Num espetáculo criado, de criação, por isso pode ter um tipo de música muito mais continuada ao longo do espetáculo e muito mais com outro carácter, não é? Isso é chamado um bocado na proposta atual entre o circo tradicional e o circo de criação, há realmente ali uma diferença, não é? Por exemplo, os grandes circos da atualidade em França, Canadá, o Cirque du Soleil, o Cirque Plume, outros circos, Cirque Éloise, Cirque Baobab, por exemplo, tem música essencialmente virada para a música de jazz, mas que acompanha o espetáculo todo, é uma peça só. Por isso ela é encenada, exatamente, é um todo. São duas situações diferentes. São duas circunstâncias que existem diferentes. Exatamente. E já que estamos aqui a falar, que estivemos a falar sobre a relação da música com o circo, é uma excelente oportunidade para a Teresa, a grande mentora do Chapiteau, informar o nosso público de que em agosto a partir de agosto, pode haver alguns espetáculos onde realmente essa simbiose música e circo estão bastante ligados. Bastante. Ou seja, no Chapiteau, exatamente, vamos ter exatamente a partir de agosto o John Mowat, que é um grande mimo e que tem também esse acompanhamento. Vamos ter um grande circo a partir de agosto, a setembro, o circo vindo da Guiné-Conakry, que vai estar connosco e que vai estar também na periferia de Lisboa, em Odivelas, e que exatamente é acompanhado por todo um grupo musical, uma orquestra musical de jazz, etc. Teresa, muito obrigada por ter estado connosco e, sobretudo, para nos falar desta ligação que existe entre a música e o circo. E agora vamos até ao Porto falar com Miguel Borges Coelho, ele que vai estar na próxima semana no Festival do Estoril.
Miguel Boscoelho, nós acabamos de ouvir, ainda estamos a ouvi-lo interpretar Lopes Graça, que é um dos compositores que vai interpretar no seu próximo concerto no Festival do Estoril. Qual é o outro? Ravel. Primeira parte de Lopes Graça, segunda parte de Ravel. E qual foi a razão da sua escolha? Em relação aos dois O compositores? festival deste ano é sublinhar o tema da música no Mediterrâneo. Tinha que ser de alguma forma como se estivessem a ver com esse espaço geográfico. Bom, é um espaço geográfico alargado, porque Portugal não é exatamente Mediterrâneo, mas eu pensei em tocar um compositor português e Ravel, um compositor francês, nessa perspectiva. E também optou por estes dois compositores também para haver algum contraste dentro do seu concerto, em Sim. termos estéticos. Sim. Acha que funciona sempre melhor um concerto em que há, isto agora como pianista e como estratégia de pianista para o público, acha que funciona sempre melhor o contraste, um concerto com contrastes? Acho que de uma forma geral sim, a menos que seja, se toque, não sei, daquelas grandes obras emblemáticas como as versões de Goldberg, e acho que deve ser só isso. Há só Chega. isso, mas acho que sim, acho que com recital chega. Claro. Mas quando isso não acontece, acho que sim, acho que tenho tendência para gostar de discos que sejam eventualmente mais monográficos, mas os recitais prefiro tentar jogar com vários ambientes distintos, acho que funciona, valorizam-se mutuamente as coisas. Lopes Graça, um compositor português. Os compositores portugueses são sempre privilegiados nos seus concertos, sempre que possível, não é? Sempre não, mas toco. Sempre não, depende. Mas sempre que possível tem essa tendência, tem essa preocupação, ou é porque lhe apetece? É um bocado porque me apetece, depende da organização dos programas, às vezes parece-me que pode funcionar bem, outras vezes não, mas isso não tem nada a ver só com o facto de serem portugueses ou não. E agora diga-me uma coisa, Miguel, digamos que eu posso considerá-lo dentro da geração dos jovens, dos novos pianistas. Tem sido difícil para si implantar-se como pianista solista em Portugal? Digamos que para começar a tocar com alguma regularidade a vida é muito complicada. Portanto, tive muito tempo sem tocar nunca. Mas porquê? Porque não o conheciam, porque não acreditavam em si, porque não tinha o chavão de vir do estrangeiro? Não, eu por acaso eu tinha. Eu sei que tinha, mas quer dizer, aqui é que não sabiam. Se calhar por não me conhecerem, imagino que por isso. Acho que no início é muito difícil. Depois, conseguir um ritmo de concertos minimamente razoável, acho que a partir desse momento, desse primeiro momento, não é tão complicado, e depois passar disso volta a ser muito complicado. Volta a ser muito complicado. Há sempre... É um bocadinho difícil de programar as coisas, porque as coisas são feitas com pouca antecedência, portanto as dificuldades são um bocadinho essas. É difícil programar a muito longo prazo um programa, porque há sempre coisas que se vão tendo no meio. Mas digamos que desde há 3 anos que tenho tocado com alguma regularidade, apesar de tudo. E agora se calhar estarão a pensar os jovens estudantes de piano finalistas. Então, o que é preciso para aquela fase entre o não ser conhecido e o começar a tocar? Não sei. É uma Francamente, sorte alguém nos ouvir? Tem a ver com isso, seguramente. Não sei, essa fase não sei muito bem explicar, acho que tem muito a ver com sorte. Miguel Boscoelho, obrigada por ter estado connosco. Quanto a si, obrigada por também nos ter acompanhado durante este programa. Voltamos a marcar encontros no próximo, então, até lá.